Boa tarde, a paz do Senhor mais uma vez. Tem dias que a gente está inspirada, né? E é bom demais estarmos inspirados por Deus. E aqui eu quero dar continuidade naquele versículo que a gente começou de manhã, aleluia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 14. Eu meditei até o versículo 8. Quero dar uma continuidade aqui no versículo 9 em diante. E quero falar um pouco de algo que Deus falou muito comigo, ministrou muito comigo nesse dia de hoje. É muito bom quando a gente está assim, né? Ouvindo a voz do papai, falando com ele. Então, eu louvo a Deus por esse dia de hoje. Aleluia. E por todos os dias, né, da nossa vida. Diz assim, né? A continuação. Versículo 9 do livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Assim também vós, se com a língua, falando sobre as línguas, né? E a profecia, não pronunciardes palavras bem inteligíveis, ou seja, bem clara, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como quem falando ao ar. Como que a pessoa, né? Como que a pessoa vai entender? Como que a pessoa vai receber se não for bem legível, ou seja, se ela não interpretar? Como que outra pessoa vai ser edificada, né? Se ela não interpretar o que Deus está falando com ela na língua estranha, né? E aqui teve uma mensagem aqui que me chamou muita atenção aqui mais acima, deixa eu ver onde foi aqui. Aleluia. Depois eu vou ver isso aqui e vou passar para vocês mais à frente. Tá me lembrando para mim pegar essa mensagem antes da gravação. Mas agora que eu já comecei, vamos dar seguimento, né? Então, se a palavra tiver que ser revelada, para que a oração em língua tiver que ser revelada, para que os outros venham entender e edificado, nós temos que orar a Deus, ou o Espírito de Deus nos dá a interpretação. Senão, os outros irmãos não vão ser edificados como nós, né? Que estamos orando em língua. Aleluia. E aqui no versículo 10 diz assim, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Ou seja, Paulo está dizendo assim, há tantas pessoas que falam em outras línguas, tem os estrangeiros, né? As pessoas de fora do Brasil, essas pessoas aí, nós somos brasileiros, nós falamos português, né? Então, tem as outras pessoas que vêm de fora do Brasil, que não são, várias línguas, tem muitos idiomas, muitos mesmo. E se não tiver um que interprete o idioma dele para passar para mim, para você, ou se a gente não estudar para isso, não vai ter como a gente saber. Me lembrei agora de um irmão haitiano, né? Que eu já comentei sobre ele aqui, é um testemunho muito forte, o testemunho dele, da família dele, que ele veio do Haiti, ele não falava nada brasileiro, mas ele é muito inteligente. A menina dele, pra vocês terem ideia, eu acho que ela vai fazer 5 anos, ou ela já tem, não sei, a menina fala 5 idiomas, a menina com 5 anos. E lá no Haiti, ele falava com a gente que é de lei, eles falam a língua haitiana e o crioulo, que é outra língua que eles têm que falar, já de nascença mesmo, mas tem que nascer e saber falar essas línguas aí. É claro que todos nós temos uma língua que como nós falamos o português, né? Não muito bom, mas falamos. Mas eles têm a língua haitiana, que eles já nascem com aquela língua, aquela linguagem, e eles têm que aprender o crioulo também, que é outra língua que eles têm que aprender. E ele aprendeu mais, ele e a filha dele, fora essas 2 línguas que já são deles, de nascença, eles aprenderam mais 3 línguas. Gente, isso é extraordinário. O inglês e as outras, e o português também. Ele fala o português até melhor que eu agora. Então, isso é prazeroso, né? Então, é isso que Paulo está dizendo. Tem outras falas, né? Ou seja, outras línguas que, se não for interpretada, se não tiver alguém para estar ali traduzindo para mim e para você, nós não vamos entender. E assim é a língua dos anjos, né? Se nós não tiver interpretação para você ser edificado com aquela língua também, não tem como você entender. E hoje Deus quer falar sobre os mistérios, né? Aleluia. Porque eu estava ali fazendo as coisas, né? E pensando, eu falei, meu Deus, eu não vou deixar passar, né? Se o Senhor tá mandando eu trazer essa palavra, então é porque o Senhor sabe todas as coisas, né? E Ele quer
que a gente fale sobre a palavra dele, né? Então, nós temos que orar a Deus para que Deus nos dá a interpretez, né? Para que nós venhamos falar da língua dos anjos, ser edificado e também outras pessoas que vai receber também, nós trazer a tradução para elas, para que elas também sejam edificadas. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais saber neles para a edificação da igreja. Aleluia. Então ele está dizendo assim, ó, se eu quero falar em dons, se eu quero os dons espirituais, eu tenho que fazer o quê? Buscar. Como eu falei aqui no início, né? Lá no início da parte da manhã. Eu tenho que buscar a presença de Deus. Eu tenho que ler a palavra do Senhor. Eu tenho que orar, se necessário, até jejuar e pedir, Senhor, renova os meus dons. E me dá interpretação e entendimento da tua palavra e dos dons espirituais. Renova, Senhor, os meus dons, né? E aqui ele continua dizendo, pelo que o que fala língua estranhas, ore, para que a possa interpretar. Tá vendo aí? Deus é lindo, né? Então, eu que oro em língua estranha, tenho que orar mais. Eu que falo em língua estranha, tenho que orar. Para que Deus me dê o dom da interpretação, como Ele me deu um dia, né? E nós temos que orar mais, vocês, todos os que falam língua estranha, temos que orar, né? Para que Deus nos dê a interpretação, né? Aleluia. Para nós traduzir para os irmãos. Porque se eu oro em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Sério, né? Porque como é que vão ser edificados? Como é que vai vir os frutos se não tiver o entendimento, né? Que falei, os frutos que foi passado, né, pela língua, pois orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tudo bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes. É verdade, né? Como que vai ser? Como que vai ser edificada as pessoas que não estão entendendo o que a igreja está falando? E aqui uma coisa que o apóstolo falou, eu me lembrei aqui agora, lá no início, né? Lá, acho que é no versículo 4, é no 5, quando o apóstolo fala assim, que o apóstolo Paulo fala que tem doutrinas da igreja, que é assim, ó, aqui na igreja as pessoas têm que orar em línguas, tem que entrar em mistério, tem que profetizar. Muitas vezes é uma doutrina da igreja, outras vezes não, é a própria palavra dele. Fala, uma doutrina do homem, que o homem coloca na casa do Senhor, é uma coisa, tipo assim, você não pode usar batom, vamos dizer assim, né? Porque é uma doutrina da igreja. Tem igreja que você tem que usar um véu na cabeça. Não estou discriminando, não é isso. Não é, então, aquilo ali é a doutrina da igreja. Outras igrejas falam, você não pode vestir um vestido como esse que eu estou, sem uma blusa dessa. É a doutrina da igreja. A igreja que eu congrego não tem isso. Eu uso assim porque é como eu falei. Às vezes você me vê com uma blusinha aqui, né, também. Só que eu não me sinto bem. Eu gosto mais assim. E esses vestidos aqui eu uso dentro de casa por causa do calor, como está muito calor hoje. Mas como eu fui deixar a palavra do Senhor, eu pus essa blusa por baixo, né? Mas não é uma doutrina da igreja. É entre eu e o Espírito. Então tem coisas que é doutrina da igreja, que a gente não deve discriminar, e sim obedecer ao anjo da igreja, né? Que é o seu pastor. Você tem que obedecer. Mas você tem que orar a Deus e falar, Senhor, é assim que é para me ficar? Porque nós não podemos estar em guerra dentro da igreja. Nós temos que orar dentro da igreja, pelo anjo da igreja. Nós temos que orar sempre pelo anjo da igreja.
para que o Senhor venha fazer nas nossas vidas e através da nossa vida e principalmente através do anjo da igreja, né? Que ali ele é o anjo da igreja, ele está acima de nós. E acima dele, de todos nós, está o cabeça, que é Jesus, né? Nós somos a noiva. Mas se haver contrito entre a noiva, como que vai ser edificado? Os que vão vir e até mesmo a gente e aqueles que estão ali dentro, né? E falando nisso, eu comecei a congregar com os novos pastores. Novo assim, porque quando eu saí da Assembleia, que fui para outra igreja por causa da distância, eram outros pastores, né? Pastora Magna, que eu amo muito, pastora Magna, nunca vou esquecer daquela pastora, pastor Josué. Umas bênçãos na minha vida, né? Foram os primeiros da igreja Assembleia que me visitaram lá em casa. E eu amo muito essas pessoas. E esses pastores agora com qual eu congrego com eles também são uma bênção. Eu amo muito eles também, aprendi a amá-los também. Né? São homens e mulheres de Deus que você assim vê, né? A glória de Deus sobre a vida dele, amém? Vamos continuar, porque nós não vamos falar dos nossos pastores assim, da igreja, né? Vamos falar da palavra agora, né? Mas eu só quero comentar com vocês que nós temos que honrar os nossos pastores. Nós temos que honrar, né? E orar sempre por eles, porque não é fácil. Amados, não é fácil, vai ficar pior ainda, vai ficar mais difícil, né? E aqui no versículo, ele continua falando, né? No versículo 16, doutrina, de outra maneira, se tu bendizer com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? Né, que foi essa parte aqui que eu meditei, né? E aqui o versículo 17 diz assim, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Nós recebemos a graça, né? Mas aquele que está ouvindo e não está entendendo, não vai ser edificado. Está só ouvindo, por que ele está falando, não é? Por que ela fala assim? Por que ela está orando desse jeito? Então ali o Espírito está falando comigo e com você que está orando na língua. Mas e os irmãos? E às vezes até os irmãos que estão do nosso lado ouvindo, eles sentem a graça de Deus. E o desejo também de estar orando como a gente, né? Em línguas, porque é muito forte. Eu já vi irmãos falando isso. Aleluia. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Ou seja, Paulo está falando assim, ó, é melhor eu falar numa língua que 5 palavras que todo mundo vai entender e vai ser edificado, do que eu meditar em línguas estranhas dos anjos para edificar só a mim e 10.000 pessoas não. Né? Porque se ele meditar na palavra de Deus, 5 palavras que eu e você está entendendo, ele vai se sentir muito mais edificado e mais feliz do que ele orar em língua e 10.000 pessoas ouvir, mas não se sentir edificado. É forte isso aqui, né? Glória. Por isso que é bom a gente ler a palavra. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Ou seja, por que menino é malicioso? Menino, ele fala a verdade. Menino, quando ele quer uma coisa, ele vai lá, ele busca, ele corre atrás daquilo que ele quer, né? Então, nós temos que ter essa malícia de entender as coisas de Deus, né? E ser menino nessa área, mas não menino na falta de entendimento, de interpretação, né? Aleluia, glória a Deus, perdão, glória a Deus. Aleluia, Deus é fiel, né? Então, o apóstolo Paulo é muito inteligente, né? Foi um grande homem de Deus. Está escrito na lei por gente de outras línguas e por outros lábios. Falarei, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tomara que dê tempo para eu terminar, que eu esqueci que o celular está descarregando, meu Deus. Vou falar bem rapidinho aqui para terminar, né? Essa mensagem aqui, aleluia. Glória a Deus. Onde é que eu estava aqui? Está escrito na lei, por
gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouviram, diz o Senhor. Então, Deus está falando, né? E eu falei com outro povo, em outra língua, mas ainda assim o povo não entendeu. Aleluia. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aleluia, glória a Deus. Desculpa que eu fiz assim, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aqui é até o versículo... Não vai dar para mim fazer tudo. Até o versículo 29. Mas eu vou só meditar só até aqui, porque eu quero falar uma outra coisa que Deus tocou no meu coração. E se eu for falar, o celular infelizmente está descarregando. Então aqui a gente parou no versículo 23. E eu vou continuar meditando mais tarde, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Amados, aleluia, perdão. Eu estava pensando aqui, eu me lembrei de algo que eu vi. Meu Deus, me perdoe, irmãos, mais uma vez que o celular caiu aqui. Mais uma vez, né, que o Senhor, glória a Deus, a pastora Sandra, né, falou algo que eu fiquei assim, eu fui pensando, meu Deus, que a gente vê a pastora Sandra naquela garra, muitas pessoas conhecem o testemunho da pastora Sandra, né, e ali a gente fica um pouco triste, porque quantas coisas aquela mulher passou, né, e ela falando sobre algo ali, né, de umas jovens, que ela viu nascer, que ela cuidou como se fosse a própria mãe, e que no dia do casamento dela, ela ficou sabendo por outras pessoas, ela achou que ela está ali, na igreja com aquela jovem, está à frente, né? E quantas vezes eu e você passamos por isso, né? Quantas vezes as pessoas nos abraçam ali na nossa casa, ou pelo celular, ou, sabe, nos busca e tudo, mas na hora de nos apresentar perante a sociedade, tem vergonha da gente. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, que não se entristeça. O Senhor colocou em meu coração para falar isso aqui hoje, não para tocar em ninguém, né? Mas não te preocupe com aqueles que por detrás dos bastidores são teus amigos e no meio da sociedade esconde você dele da sociedade. E já aconteceu muito comigo. Muito, eu não ficava triste, não, eu ficava com vergonha. Não de mim, mas da pessoa. Eu olhava assim para a pessoa e falava assim, engraçado. Né? Senta na minha mesa, come da minha comida. Não alegando comida também, né, meu? Que é um prato de comida ou que a pessoa também tem na casa. Se alega comigo, mas na hora dos bastidores, finge que não me conhece. Na hora de colocar a minha foto junto com dele, finge que não quer. Porque eu sou muito pequeno para eles. Né? E foi igual eu vi a pastora Sandra falando isso. Eu falei, gente do céu, isso também acontece com a pastora Sandra. Mas eu quero louvar a Deus pela minha vida. Amados, eu estou tão feliz hoje. Estou muito feliz, porque Deus trouxe essa paz, essa alegria para dentro de mim hoje. Isso é muito bom. Então isso quer dizer que Deus é comigo. E não é porque as pessoas às vezes me ignoram, às vezes me colocam atrás dos bastidores, aquela coisa comigo, quando chega na hora de me apresentar, não querem me apresentar. Quem perde é eles, quem perde é elas, porque eu não estou perdendo nada. E nem você. Então, se alguém fizer isso com você, se alguém fez isso com você, não se entristeça, porque ele é bem menor do que você. Ele é nada. Sabe por quê? Porque aquele que é edificado pela sua vida tem que edificar a sua também. Não tem que te esconder, não, das pessoas, sabe? Não tem. Eu já passei muito por isso, mas hoje eu não faço nem questão. Não faça, amados, porque eu vivo sem eles e vivo com eles da mesma forma. Não faz diferença nenhuma para mim. Eu abraço todos aqueles que querem me abraçar, eu abraço. Faça isso. Não abrace ele por o que ele é, porque ele não é melhor que você. Amém? Mas eu não estou aqui para confrontar ninguém, mas para falar a verdade. Olha o que é que fala no livro de Jeremias aqui. Jeremias capítulo 3, perdão, é Lamentação, mas é Lamentação de Jeremias. Jeremias, ele fez tudo pelo aquele povo de Jerusalém. É essa palavra que eu quero deixar para vocês aqui, para nós estar encerrando mais esses versículos. Jeremias fez tudo que Deus mandou aquele povo fazer. Mandou aquele povo tomar posição, tomar atitude, mas aquele povo não deu ouvido a Jeremias. E muitas vezes aí você somos colocados no lugar de Jeremias, né? E ali aquelas pessoas não ouviram o que Deus estava falando. E se você for ver lá no livro de Lamentação, quando Jeremias começa a lamentar, ele faz esse livro para se lamentar de tudo, quando ele vê Jerusalém totalmente destruída. É como se ele achasse assim, olha, para quê? Eu avisei tanto para esse povo, e olha como é que está. Não era para estar assim, era para estar tudo edificado aqui. Mas não me deram ouvidos. Aleluia. Então Jeremias vai escrever esse livro, né? Lamentando aqui. E olha o que é que ele diz. Ele começa a
a falar com Deus, né? E ele disse assim, ó, penso sempre nisso. E Jeremias 3, a partir do 20. Jeremias não, Lamentação 3, a partir do versículo 20. Penso sempre nisso e fico abatido. Tem coisas que pessoas fazem com a gente, que quando a gente pensa, a gente fica abatido, fica entristecido. Foi o que aconteceu comigo e com a pastora Sandra. E com tantos outros de vocês que a gente não sabe, né? E aí ele continua dizendo, né, que quando ele pensa nessas coisas que aconteceram com ele, ou seja, do que ele falou, do que ele fez, ele começava a ficar abatido por causa da situação. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor de Deus, o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Aleluia. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Né? Aleluia. Então aqui, esse versículo aqui, ele diz assim, tem outras versões que diz assim, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em outras versões fala assim. Então ele fala, Deus, traz aí a minha memória, Senhor, tudo que me dá esperança. Não as coisas que me entristecem, mas aquilo que me dá esperança, aquilo que me traz esperança. Porque o que as pessoas fazem com a gente, se a gente for pensar, irmãos, como é que nós vamos ficar? Como é que nós vamos fazer a obra? Não tem como, né? Então, eu vou ministrar essa semana, em nome de Deus, sobre esse versículo 3, porque é muito forte. E ele vai e fala, né? Senhor, traga as tuas misericórdias, Senhor. São a causa de eu não ser consumido todos os dias. Então, traga a minha esperança, aquilo que vai me edificar o espírito que está em mim. Mas não aquilo que é ruim. Traga, Senhor, para nossas vidas, aquilo que nos edifica, não aquilo que nos entristece. Porque o que entristece o vento leve para bem longe de nós. Aleluia. Então, meus amados irmãos, eu vou encerrar aqui mais uma vez, para a glória de Deus, porque o celular está descarregando. Infelizmente, é para me ter colocado para carregar, que eu queria ministrar essa palavra toda e terminar lá o livro também que eu comecei, né? Mas o Senhor é contigo, não desanima, não desista dos teus projetos, do teu propósito, aquilo que Deus colocou na sua vida. Não desista por causa de pessoa de terceiro, não. Porque aquele que está em você, aquele que habita em você, é muito mais forte e mais poderoso do que aquele que está no mundo, do que aqueles que tentam te entristecer. Seja forte e corajoso, persevere, porque o Senhor é contigo. Amém? Um beijo no seu coração e fica com Deus e até mais tarde.